Está aqui o Confessionário Blader número 64, gente, o número 64. E esse aqui já começa com um número muito especial, já que afinal, nossa primeira urna aqui do canal Custom World 64, a gente tá aqui no Confessionário Blader número 64. Que alegria a gente tá aqui com o seu programa favorito. Você sabe muito bem, meus amigos, estamos aqui há um tempão respondendo seus relatos de batalha, teoria, desenhos e muito mais, aquele sistema que você inventou, aquele bem caseiro que você fez. Pois bem, aqui é o lugar dele. Vocês também sabem que este programa é um oferecimento dos membros aqui do canal, que tem acesso a conteúdos exclusivos, como um grupo só pra eles, insígnias, emojis, acesso antecipado a vídeos e muito mais, inclusive planos das coisas que eu ainda vou gravar, eles ficam sabendo primeiro que os outros. Vou dar um salve inclusive pra cada um deles. Nós temos aqui por ordem de quem é mais veterano, nós temos o Sidival William, o André Leonardo Zier, o Ripteios, o Lucas Lightning e o IP Farias, que são membros da categoria lendários, são membros ainda mais especiais, e também o FX Manuel, o Caso do Mig e o Ezra Orneck. Pra você que é membro e ainda não tá no grupo exclusivo, dá uma olhada na guia assinatura, que é lá onde vai estar o link, que agora a gente vai ver o que foi que vocês mandaram aqui pra gente. Vamos então com a primeira de hoje, galera, do Sidival William, que é membro, eles têm prioridade, e olha só o que ele diz. Cypress, tem uma dúvida que eu não entendi até hoje. O Pax, ele parecia com o vilão em Blade Burst Quad Strike, e foi falado que ele tinha voltado da lesão 3 anos mais tarde, mas se parar pra pensar, 3 anos desde a Copa de Blade Burst Turbo, Blade Burst Rise, Quad Strike, o tempo não tá batendo com a Copa Internacional do Blader. O que é que tá acontecendo aqui? E eu te digo, Sidival, realmente contar de tempo na passada de Beyblade Burst é algo difícil de se dizer. O lugar onde eu acho que teve o maior salto temporal foi no final de Blade Burst Evolution pra Turbo, onde a gente tinha um Vault pequenininho e aí depois em Turbo ele aparece todo mó alto. Aí então chega Beyblade Burst Rise, Beyblade Burst Surge, sempre me dava muita sensação que tipo, terminou o episódio 51, no outro dia, cronologicamente, se passou 24 horas, foram chegando outros Bladers, então fica um pouco difícil de dizer quanto tempo se passou. A gente olha também quanto tempo durou a aventura do Dante, ele tá de férias, ele tá no Japão, então eu suponho que ali durou uns outros 2 meses, também ali Beyblade Burst Surge, também não me parece que se passou muito tempo. Aí depois, à medida que as temporadas foram passando, os personagens foram ficando mais altos realmente, porque da infância pra adolescência acontece o estirão com todo mundo, pra meninos e pra meninas, todo mundo realmente fica mais alto, e aí depois a gente chega em Blade Burst e Quad Strike, a Hasbro também não postou os episódios direito, então a passagem de tempo ali fica bem curiosa de ver como é que o Pax cresceu tanto, o que ele aprontou junto com a irmã. Então o único que poderia dizer pra gente exatamente quanto tempo se passou de um pra outro seria o Hiro Morita, e mesmo ele falando essa de 3 anos, essa ideia aí eu não compro ela muito não. Rise e Surge acontecem quase uma seguida da outra, e não é possível que entre esse final e depois começar Quad Drive, botou-se ali 2 anos e meio e depois mais uns outros 6 pra chegada do Pax. Honestamente, eu penso que se fosse a rapaziada de Kakegurui que tivesse cuidando de todos esses níveis de poder e tudo mais, ressonância e todo o resto, acredito que haveria uma explicação mais plausível. Salve então pra você, Sidival William, e agora a gente tem um relato do Losdan que me deixou até entristecido. Veja bem, Cypress, eu fui no seu encontro mais recente lá na Geek Rap, tinha levado o Sword Dunk e o Shaq da Rasmus, os únicos bens originais. Eu perdi meu celular, mas depois encontrei ele de novo. Só que exatamente um dia depois eu tava jogando Blade Burst X com os vizinhos de condomínio, e um vizinho jogou meu Sword Drum novinho que eu comprei só pelo campeonato no bueiro. O resultado foi que eu não tiro mais celular no meu bolso, minha mãe me proibiu de levar meus bens originais lá pra rua, além de perder um bem que eu não usei nem uma semana direito. E na boa, Losdan, não sei como é que você tá em relação ao seu Sword Drum, mas se seus vizinhos pegaram o seu bem e jogaram no bueiro de propósito, tem que ver com eles pra eles te comprarem um novo. Pelo seu relato, me parece que eles tiveram uma atitude antiesportiva imensa e eles não podem simplesmente jogar o seu bem de graça assim no buraco e não acontecer nada. Eles têm que te dar um bem novo, então peça pros seus pais conversarem com os pais deles e contar o que aconteceu. Beyblade, convenhamos, na nossa realidade, por mais que a gente consiga comprar aqui nas e-raps e tudo mais, por preço até mais acessível, ainda é um brinquedo caro, não é todo mundo que consegue comprar, por isso que tem gente que às vezes tem que comprar um bem pirata ou fazer o bem caseiro. Eu prefiro os caseiros, mas ainda assim, o seu bem precisa estar de volta à sua coleção, porque eu sei que o Shark vai enfrentar quem? Contra outro bem que ele vai fazer o X, enfim, você não pode ficar sem essas peças, ainda mais você que utilizou esse bem por tão pouco tempo. Fica aqui então a minha sugestão, esses pais aí precisam conversar pra você voltar a ter o seu flat, o seu 360 e o seu Drum. Salve pra você, Losdan, vamos pra próxima confissão, vamos todo mundo torcer que ele consiga o Drum dele de volta, e a próxima é do Yakiz, ele pergunta: Cypress, você já achou algum lugar que tá vendendo o set especial de Blade 25 anos? E se sim, vai ter vídeo? E então, Yakiz, eu tenho uma muito boa pra te contar. Primeiro que sim, eu já achei, vou deixar o link na descrição pra vocês comprarem. E segundo que sabe como que eu consegui comprar esse conjunto tão caro? Graças à ajuda de vocês que andaram comprando com os nossos links do Instagram. Eu tô colocando aqui na tela quanto que eu paguei no final, porque graças ao que vocês me ajudaram comprando os bens e virando crédito lá no AliExpress, eu consegui juntar dinheiro suficiente junto com outro cupom, então ao invés de eu pagar mais de R$1.100 esse conjunto de 4 bens tão incríveis, a gente conseguiu dar aquela batida gigantesca nos impostos, fazendo portanto
tanto que a gente só pagasse coisa de só R$100 a mais o preço do conjunto, como se esses impostos nem existissem. Então quando chegar a vez da gente fazer um unboxing do remake da Dagon, do Pegasus e do Valkyrie, sem falar do Drum holográfico, foi por causa de vocês que ajudaram aqui no canal, e um monte de Bladers, vocês podem ver o que não falta é comprovante, compraram comigo, recebendo os Blades originais, e o que não falta é provas lá no nosso Instagram. Por isso que é tão importante vocês comprarem com os links aqui do canal. Vocês economizam, vocês ajudam a gente a conseguir Blades novos e incríveis, e o resultado aparece pra todo mundo aqui pra vocês. Bladers muito satisfeitos e unboxings espetaculares aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que me ajudaram. Então agora é só esperar o conjunto chegar, porque ele não é da Amazon Japão, ele não vai chegar aqui em 5 dias, vai chegar daqui tipo um mês, mas vai ter sim, senhor. Salve pra você, e aqui não deixem de conferir os nossos links no Instagram pra você economizar. E agora nós vamos pra dois relatos do Gru e o Gorilla. O primeiro ele conta o Nightmare Luinor dele, que era muito mais pesado que o normal, que acabou quebrando coisa de 5 Blades deles, mas também de uma batalha que ele realizou naquela arena de Infinity Nado Azul, que é aquela reta das paredes mais grossas. Ele tava lutando com o Valkyrie dele contra um Luinor, e quando os dois Blades se prenderam, eles começaram a correr bastante grudados na parede, a ponto do Valkyrie acabar quebrando. Ele e o amigo dele acabaram gritando muito, porque eles gostavam de inventar histórias igual do anime, e ali a gente teve até os Blades destroçados e tudo mais, até ajudou a falar de destruição e evolução, mas a gente teve uma quebra rolando aqui. E isso que o Gru e o Gorilla nos conta não me parece tão maluco, porque isso acontece bastante nas batalhas de Infinity Nado, já que aquela arena ela é reta e as paredes também são extremamente lisas. Certamente um bem destro e um canhoto pegando ali naquela parede, começaram a rodar e ficaram todos juntos. Se isso em Infinity Nado já acontece, quem dirá então com Beyblade, e aí acabou quebrando devido a toda essa sobrecarga de rotação que os dois Blades causaram. Apesar de Infinity Nado e Beyblade serem tudo peão de batalha, eles foram projetados para arenas diferentes. Beyblade a gente tem a Kui, ela é mais arredondada para baixo, e Infinity Nado, a geometria das pontas deles foram feitas mais para aquelas arenas que elas não são tão curvadas para baixo, elas são meio retas, e por isso a performance ali é outra. Sem falar que muitas vezes as arenas de Infinity Nado são menores que as arenas de Burst, justamente devido a esse projeto que as pontas levaram em consideração. É triste de ouvir que seu bem quebrou, meu mano, mas eu fico feliz que vocês não se abalaram, como você diz aqui no nosso relato, e vocês até encontraram outras maneiras de criar mais histórias e do Valkyrie voltar ainda mais forte. Só pra você e seu amigo Gru e Gorilla. E agora nós vamos pra pergunta do Jackson Cross. Ele diz: Cyprus, quais são suas teorias pro fim da segunda temporada e o possível usuário do Kerbex? Primeiro, em relação ao usuário do que eu acredito que vai ser equivalente do Kerbex. O nome dele, traduzido aos kanjis, a gente encontra o nome Mirion Santo. E eu acredito que a segunda temporada vai fazer alguma coisa muito importante no episódio 100, porque a gente não tá mais com a numeração dos episódios resetando. Depois do episódio 52 teve 53, 54, vai ter 80 e tudo mais. E justamente o desafio da Omega Shiroboshi é juntar 100 estrelas. E se a gente juntar esses 100 e tem o episódio 100, do mesmo jeito que em Burst a gente teve Spriggan Hack sendo meio B número 100, acredito que esse número 100 também, a Takara Tomy não vai economizar no budget, vai fazer um episódio muito bom e vai alinhar todas essas coisas. A batalha lá em cima, 100 estrelas, episódio número 100, eu acredito que vai ser um episódio extremamente divertido. E o que é mais ainda, se a gente ver os episódios que vierem depois, além desse 100, te dou um exemplo aqui de Pokémon Ruby e Safira, que as rotas são a rota 101, 102, 103, dando aquela grande quebra depois de passar tanto no Game Boy Color, Game Boy preto e branco, mostrando uma geração completamente colorida, indo além do número 100. Pois bem, eu acredito que Beyblade X vai fazer essa mesma coisa, e a jornada do 101, do 102, do 103 vai ser algo espetacular, que a gente nem consegue imaginar como é que vão ser os bays. Tanto que é por isso, Jackson, que quem sabe a gente não encontra os bays de vocês depois desse episódio 100. O Rafael Cardoso, por exemplo, ele mandou o bem fanmade dele, que é o Tokissinia Cutter, que é feito com base do Knife Shinobi, cujo combo é 380 Quake, uma beat que até hoje, gente, todo mundo que pede a beat Quake pra mim, eu não consigo fazer o combo, porque até hoje eu não tenho essa ponta. Deus abençoe que a gente consiga aí um bait dessas nossas tiradas de Random Booster. Também tem o Dizinho Brabo, que ele também trouxe o bait dele, que é o Hopper Kick 460 Taper. Também temos aqui o DRG, que ele mostra aqui como é que é a formação da equipe dele, o bait dele, que é o Harry Sky 485 BB, e escrever no papel como é que é a história do seu bait e tudo mais. Me lembra da minha infância, porque eu e meus colegas lá em 2004 fazíamos a mesma coisa com os papéis nos nossos cadernos. Eu mesmo escrevia Beyblade errado, escrevia Blade, então você escrever isso aqui é algo muito divertido, eu quero que você guarde, que vai ser uma boa memória da sua infância no futuro, quando você for mais velho. Também temos aqui o Wide Crew desenhando como é que seria o Jackson se ele fosse no mundo de Blue Lock. O golpe dele também seria baseado no Extreme Dash, e se a gente já tem um homem coringado no Larry Rip, imagina no campo. Sem falar também que a Pikaboom cuida de Beyblade X e de Blue Lock, ela é dona do marketing dessas duas marcas aqui no Brasil, então os dois combinaram muito bem. Nós também temos aqui o The Lopes, que mandou dois bays, que é o Cosmos X Eclipse e o Comet Phynon, e na próxima ele vai explicar pra gente como é que é o sistema Magna Explosion, então fiquem de olho no Twitter dele pra vocês conhecerem mais como é que são esses bays. Também temos o Sourcing PC, que fez uma recriação muito fiel do Stone Mountain de Beyblade X. Olha só o bait do Takumi por aqui. Novamente eu pergunto, Takara Tomy, por que até hoje você não lançou um adesivo desse bait que aparece há tantos episódios na série e tem muita importância?
distância. O João P Games agora, ele tá mandando aqui o seu 1 de abril adiantado, onde ele apresenta aqui o Gunnon Booster completo do Camuflage de Magic, onde tem 3 bens mágicos raros, que é o normal roxo, o mágico de prata e o mágico dourado, e aqui ele tá mostrando o normal, e depois vai mostrar as outras caixas pra gente. Eu realmente estou vendo aqui, é um bem extremamente perigoso. Ele aqui, ele utiliza poderes de radiação nuclear, do que eu sinto aqui do outro lado da foto, e acredito que o João P Games também deve estar aí conhecendo todos os poderes desse bem, que é um perigo. O Miguelito também tá aqui, ele criou um Blader pra utilizar o Kraken, que realmente ele não aparece no anime, não tem nem versão Takara Tomy, falta um Blader da letra K pra Elton Tomy, que aqui é o Kenta. Também temos aqui o Pump falando do sistema dele, que é o Cyber Gravity, é um sistema de bem caseiro que é a junção de 0G, Burst e X. Aqui também tá os designs dos bays e também uma arena que ele fez. Esses bays são Counter Armageddon T, que é de Tame, e o Burning Salamander I, que é de Impulse. Já os Bladers que mandaram no Blue Sky, nós temos o Guardião do Fim, extremamente feliz. Ele tá com o Hellsight dele, primeiro Beyblade da 4ª geração, um Hot Wheels cadeirante brabíssimo, sem falar também que o Hellsight combina bastante com a Cilly Veliona, que é lá de Honkai Impact Third, o Guardião do Fim também joga, e eu digo que canonicamente essa mulher é a esposa do Guardião do Fim, porque terminados os eventos do jogo, a Cilly foi com a Bronha pra um lado, a outra Veliona conseguiu ter seu próprio corpo e ficou com ele. Cuida muito bem dessa mulher, ela é uma waifu linda. Só pro Guardião do Fim, também temos aqui o Arthur Victor Blader, onde ele mostrou como poderiam ser outros bays de Beyblade Burst adaptados para o Beyblade X. Veja que ele conseguiu adaptar os designs direitinho para ter os 3 encaixes do lançador, onde a gente tem aqui o Spryzen com 660U e o Doomsizer 455 Flat. Outro bay que ele fez é o Victor Alien Worm do sistema CX. A Assist Blade é T de Thunder, a Hatch dele é o 350 e a Beat é a Meta, que é uma Beat parecida com a Rush, só que ela tem 8 dentes e ele também fez a caixa do bay. O John Trindade, ele também chegou aqui com o Random Booster, e a gente tem o Knight Axe com Bump 355 Metal Under Needle, o Night Cypress versão CX com 960 Bouncy Quake, também tem o remake do Storm Spryzen com 660 Rubber Knight, Silverwolf 355 Gearball e o Hell's Dark com Slash 160 Metal Under Needle, e aqui a gente tem todas as cores pra gente ver como é que é. É 3 prêmios, 2 E-Colors. E por último, nós temos o vídeo do Sidewinder BB, onde ele mostra como é que é a intro da série dele que ele tá criando, e ficar desenhando frame por frame todas essas animações dá um trabalho imenso. Ele tem as animações, ele tem os bays dele impressos 3D, então dê uma conferida na série quando ela sair, porque aqui a gente tem um Blader que tá se esforçando bastante pra contar a história de Beyblade que ele sempre quis. Com tanto Blader poderoso aqui no Brasil, não é à toa que o Mundial de Beyblade vai envolver a gente, não é mesmo? Eu quero só ver quando saírem as regras oficiais pra gente saber o que é que pode, o que é que não pode, quem tá dentro, quem tá fora. Vamos ver como é que vai funcionar as coisas, porque ainda tem muito anúncio a ser feito, que a gente não sabe quando as datas vão saírem, mas uma coisa a gente pode ter certeza: um dia, ainda esse ano, nós vamos ter um Blader que vai nos representar, que vai lá pro Japão e vai enfrentar os outros Bladers, e considerando que em 2018 também a gente já ganhou do representante japonês, eu acredito que o Brasil vai conseguir essa façanha de novo, e quem sabe o troféu não volta aqui pra gente, não é mesmo? E pra você ter sua participação aqui no Confessionário Blader, vocês sabem que é facílimo, fiquem de olho na guia comunidade aqui no canal, que normalmente perto do último domingo do mês eu faço um post que é de lá que eu vou coletar os desenhos, os relatos de vocês, a gente vai compilando e traz aqui pra vocês, e eu posso ler o seu relato, o seu desenho e muito mais. Novamente, meus amigos, eu agradeço muitíssimo a todos vocês que estão aqui acompanhando todos os nossos Confessionários Bladers, um dos quadros mais antigos de Beyblade aqui no Brasil. E já que a gente tá falando de novidades, se você não viu que saiu o QR Code novo pro Beyblade X-Zap da Hasbro, pode pegar bem aqui. A gente tem do Impact Drake, a gente tem do Cobalt Dragon, Hellzamer e muito mais, e tá na hora de você lotar esse seu app com os bays mais poderosos. Faça o X imediatamente e até a próxima.